Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A paz de Deus para todos. Que todos tenham uma noite abençoada. Tô indo para a igreja agora. Vou assistir a missa das 7h30. Mas antes eu quis passar para desejar uma boa noite para vocês. Não podia passar, chegar e não dar uma boa noite para meus inscritos, minhas inscritas, para todos que estão chegando, que vão chegar ainda no canal. Eu preciso agradecer a todos. Eu quero agradecer a todos que têm inscrito no meu canal, que se inscreveram, que eu pedi para se inscrever, que se inscreveram no meu canal. E graças a Deus, meu canal está indo bem. Pelo menos eu acho que está indo bem. Eu estou muito feliz por causa disso. Agora vou ler uma passagem de Lucas, porque eu prometi de ler. E eu não prometo que eu não posso cumprir. Então eu vou ler, depois eu faço a oração da noite. Em dia de sábado, Lucas 6, em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo as espigas de trigo e as debulhavam na mão e as comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los. E ajuntou: o filho do homem é também senhor de sábado. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhes Jesus: pergunto-vos, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecido a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagaram-se uns aos outros o que fariam a Jesus. Naqueles dias, Jesus retirou a uma montanha para rezar e passou ali toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindo da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curado das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficaram livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Então ele ergueu os olhos para os discípulos e disse: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrarei. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome com infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação.
Ai de vós que estáis fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Digo a vós, que me ouvis, amai-vos aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai o que vos maldizem, e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá o outro lado a que te pedir. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais o que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aquele que os ama. E se fazeis bens aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem espera receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sedes misericórdia, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgais e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dai-vos-se-á. Colocai-vos e vos no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Propor-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Como pode dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar do teu olho o arqueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergará para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá fruto maus, uma árvore má não dá fruto bom. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figo dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Verdade, meus irmãos. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, a terra movediça, sem alicerces. A torre investiu contra ela e ela logo ruiu. E foi grande a ruína daquela casa. Lucas 7. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao pouco que se perdoa, pouco ama. Mas ao pouco se perdoa, pouco ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados te são os seus pecados.
E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu vou voltar a ler de novo, meus irmãos, porque eu peguei numa parte mais para trás. Vou ler agora, prestem atenção que eu vou chegar lá onde eu comecei e comecei errando. Lucas 7. Tendo Jesus concluído todo o seu discurso ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece o que lhe faças esse favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles e já não estava longe da casa quando o centurião mandou dizer-lhe por seus amigos: Senhor, não te incomodes tantos assim, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize-me somente uma palavra e meu servo será curado. Pois bem, também eu, simples subalterno, tenho soldado as minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. No dia seguinte, dirigiu Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Único filho de uma viúva. Acompanhava-se muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando, tocou no esquife e os levavam e pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor. Glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Os discípulos de João referiram-se em todas essas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: és tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? Chegando esses homens a ele, disseram: João Batista enviou a ti, perguntando: és tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado à vista muitos cegos. Respondeu-lhes ele: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que foste ver? Um profeta? Sim, digo-vos, é mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto,
o menor do reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo-o, todo o povo, e mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, os doutores da lei, recusando-se o batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A quem compararei os homens dessa geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falavam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançaste, entoamos lamentação e não choraste. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: és um comelhão e um beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e se pôs à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume, e estando a seus pés, pôs detrás dele. Por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com seus cabelos, beijava-os e os ungia com seu perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que tinha convidado dizia consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele quem mais perdoou. Jesus replicou-lhes: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-me com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: então, que é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse: tua fé te salvou, vai-te em paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, eu vou ler a oração da noite. Vou fazer a oração da noite porque eu preciso ir para a igreja, porque talvez hoje eu tenha que servir, porque muita gente viajou, talvez não chegou ainda, falte alguém, eu vou lá para servir. Servir não, fazer leitura, vou fazer a leitura hoje. Boa noite, Pai, termino o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão. Obrigado também por isso que me fez sofrer. Obrigado por aquele momento de desânimo, porque naquele momento de desânimo lembrei que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque não me lembrei que sou Sua filha única, mas irmã de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração e serviço, e porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim Tua mensagem de amor. Perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim, como Maria. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não se decidem. Eu peço perdão por eles, Pai.
Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos, para que o dia de amanhã, ao despertar, me invada novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um dia ininterrupto, sim, vivido conscientemente. Boa noite, Pai. Até amanhã. Oração do enfermo. Ó querido e doce menino Jesus, eis aqui um pobre enfermo que, movido pela mais viva fé, sinceramente invoca vossa divina ajuda em favor de sua enfermidade. Ponho em vós toda a minha confiança. Sei que tudo podeis e sois muito misericordioso. Sois a própria misericórdia infinita. Grande e pequenino, por vossas divinas virtudes e pelo vosso imenso amor que nutris pelos sofredores, aflitos e a todos os necessitados, ouvi-me, bendizei-me, socorrei-me e consolai-me. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite no Senhor.